que dessas terapias alternativas, a mais repleta de charlatões, eu acho que ainda é a hipnose. Sério? Acima de constelação, acima de reiki, acima de homeopatia, acima de radiestesia, acima de, sei lá, qual que você queira colocar. Eu acho que a hipnose ainda é muito mais cheia de pseudo-intelectuais e charlatões. Por quê? Porque ali você tem pessoas completamente ignorantes naquilo que diz respeito a patologia dentro do campo da saúde mental, falando coisas como: nós vamos tratar diabetes com hipnose, né? Curar diabetes com hipnose, nós vamos curar sua depressão, nós vamos curar sua ansiedade, nós vamos... Cara, você promete resultados que, se você realmente consegue fazer isso, por que quando a gente pega essas pessoas e coloca pra testar, isso não acontece? Eu não sei exatamente qual é a dificuldade das pessoas entenderem isso, mas é assim, ó. Se o seu guru fala que ele consegue curar a depressão das pessoas em 2, 3 sessões, por que o seu guru não se dispõe para uma equipe de pesquisa de alto rigor metodológico? Porque Vamos também... resolver o problema do mundo com isso aí, né? Exatamente. Por que a gente simplesmente não pega essa sua grande expertise, submete a uma pesquisa, ou seja, que é onde você vai eliminar as variáveis de vieses, ou seja, você vai não eliminar, porque não tem como eliminar viés 100%, mas você vai reduzir da melhor maneira possível e ver o real efeito daquilo. Por quê? No mundo real, cara, você tem efeito placebo, você tem o efeito das pessoas estarem sabendo que elas estão sendo observadas, você tem até mesmo o viés, e essa é o grande calcanhar de Aquiles dos terapeutas naturebas. O viés chamado paciente bonzinho, que é simplesmente o paciente que ele relata a melhora simplesmente porque ele não quer o desconforto de olhar na tua cara e falar: não funcionou não. Me dá meu dinheiro de volta. Cara, não é desconfortável você ser uma pessoa que, cara, gastou dinheiro, a pessoa te prometeu não, porque a terapia ela funciona assim, assado, e nananã, e tu vai sentir isso e aquilo, aí tu vai, não rola nada disso, fala: e aí, como é que você tá? Tô bem, pô, melhor, pô, obrigado aí, realmente mudou Acho minha que vida. o maior medo do paciente nesse caso é pensar que, tipo assim, no véu, fui muito bobo, gastei uma grana com esse Não. cara aqui e não resolveu. Uma grande questão que acontece é, cara, sou eu, pô, eu não consigo melhorar, que é o que eu chamo de culpabilização do paciente. Este é o grande problema dessas terapias que prometem milagres. Porque a pessoa vai, ela não O cara melhora. prefere se culpar. Não é que ela prefere se culpar, é que ela tá numa situação tão debilitada que, frente a supostos milagres e relatos que ela tanto escuta, cara, nem com... Ó, eu sou azarado mesmo, eu sou um Nem merda. com aquele cara Mesmo na foda. frente do milagre, eu não melhoro. Só que, sabe qual é o grande problema? E o que me deixa tão puto que quando alguém fala: Felipe, cada um tem sua crença, cada um escolhe. Não, você está literalmente falando o seguinte: tudo bem matar pessoas deprimidas, tudo bem matar pessoas ansiosas, tudo bem se aproveitar do pouco dinheiro que pessoas desamparadas têm e fazer com que elas morram mais cedo e se fudendo de sofrer. Sim, essa é a definição do que esses terapeutas malucos energéticos fazem. Com todo respeito, eles se aproveitam de pessoas debilitadas e matam elas. Sabe por quê? Se você vai num médico ruim, o que você faz? Perde seu dinheiro, seu tempo. Tá, mas você ainda não resolveu seu problema. O que tu vai fazer? É procurar outro melhor depois. Sabe por quê? Porque a sociedade tem uma visão muito elitista ainda da medicina, então o médico é visto como um suprassumo da saúde. Sim. Então ninguém diz: não, os médicos são escrotões, a gente não tem mais que confiar neles. Não, você vai num médico ruim, você vai em outro. Ponto. Um que resolva o seu problema, porque Em aquele outro não saúde resolveu. mental, não. Em saúde mental, a população não faz ideia que existem psicólogos de abordagens diferentes. Pega 10 pessoas que fizeram terapia e pergunta: qual que é a abordagem do teu psicólogo? Ele vai falar: não, o que é isso? Abordagem? Não sei. Os psicólogos não são educados a explicar: essa aqui é a minha abordagem. Falar agora. Você vai no psicólogo Uhum. e todo mundo que eu já conversei fala: e aí, como é que é? Ele fala assim: não, fui lá e ficou calado e eu fiquei lá conversando. O cara ficou caladão e só falava, né? Isso aí é um analista. Esse é um analista. Esse é um analista bem ortodoxo. Tipo assim,
Tu entra e tá aqui, ó, em silêncio. 50 minutos, a gente continua na próxima sessão. Mas eu não... Em algum momento, aí o teu inconsciente, a gente vai trazendo o produto do inconsciente, mas... E aí ele já começa toda uma teorização do porquê você não colocou nada pra fora naquela sessão. É extremamente comum. Na verdade, a gente escuta isso cotidianamente de pessoas. Ah, eu fui no psicólogo, chegou lá nada. e ele não falou nada. Pô, meu amigo, tu perguntou qual era a abordagem dele antes? Tu foi atrás pra saber qual era o tratamento do cara? Este é um grande problema. A sociedade não faz ideia que não, os psicólogos não são todos iguais. Os psicólogos não realizam o mesmo trabalho. O psicólogo tá falhando, mano. Eu vou te falar. Por quê? Não, a psicologia tá falhando. Por quê? Eu chego lá sem saber nada. Eu só sei que eu tenho um problema. Você é um profissional. A primeira coisa que você tem que me orientar é sobre, eu vou tentar fazer isso aqui ou não, eu faço isso aqui. Porque eu chego lá e saio sem saber de nada mesmo. Uhum. Eu acho que, pô, se esse é o tratamento, eu não entendi nada. Posso te É falar? muito mais fácil ter entendimento. Não é que o psicólogo falhou. Porque para aquele psicólogo, isso tá certo. Existe, essa é uma forma de tratar realmente. Institucionalizadamente, nós temos, principalmente no Brasil, que ainda é um país muito influenciado pela psicanálise, essa visão de que toda terapia tem certo nível de abordagem, nenhuma terapia é melhor do que a outra, todas têm seu efeito, todas devem ser igualmente respeitadas. É isso aí. Cara, é a única área da saúde que tu escuta essa balela. Imagina você chegar num médico e falar, não, então, você tem que amputar sua perna, né? Eu vou ali pegar o meu serrote, minha machadinha, eu já volto. O senhor não vai me anestesiar e usar um bisturi, não? Então, é que o patrono da minha academia, da minha escola da medicina que eu me inspiro, ele é de 1600. Lá, eles usavam serrote e machadinha. E assim, nenhuma medicina é melhor do que a outra, né? Toda linha teórica tem seu certo nível de evidência. Tá, mas e se eu... Não, então assim, isso aí tá errado, tá? Não existe uma cirurgia melhor que a outra. Não, existe. Nós temos evidências que, usar anestesia, bandê, gaze, bisturi, tudo bem assim, refinadinho, funciona melhor, mata menos os pacientes. Por que na psicologia a gente usa esse argumento ignorante? Não, nenhuma abordagem é melhor do que a outra. Não, é sim. É sim. Tá faltando psicologia. Para determinado desfecho clínico, existe sim um tratamento que vai ser melhor que outro. Mas isso é um tabu na psicologia brasileira. Isso é um problema institucionalizado. Você vai para uma graduação em psicologia, isso é o que você escuta há 5 anos. Você escuta que vai morrer de fome na clínica, que clínica tu vai sair, tu não vai ter dinheiro no começo, escuta um monte de bobagem. Aí você escuta que toda terapia faz efeito, que não existe terapia melhor do que a outra, que você tem que escolher sua terapia por aquela que você mais se identifica. Em nenhum outro lugar da saúde, nenhuma outra área da saúde, você vai escutar um profissional sério falando o seguinte, você tem que escolher a intervenção clínica que você mais se identifica, não aquela que funciona mais para o paciente, aquela que você mais personalmente aí se identifica. Então, quando o cara chega no psicólogo e ele não faz ideia do que está acontecendo, ele não sabe, porque para aquele profissional, isso é o certo. Eu faço meu trabalho e é isso aí, todas são iguais, então eu posso fazer. Só que o problema da saúde mental é, diferente do médico, que você vai num mau médico e depois você pensa, pô, que médico ruim, vou em outro. Essa crença popular de que todo psicólogo é igual, toda terapia é igual, faz com que você vá num psicólogo e ache que todo o resto é igual. Então você vai num mau psicólogo, o que você faz? Não volta. Exato. Isso é o que a gente chama de esgotar recursos. Por isso a importância de uma prática baseada em evidências, de você se importar com o custo-benefício de uma intervenção. Por quê? Se eu tenho uma intervenção que vai gastar meu recurso humano, ou seja, cara, a pessoa está desamparada, ela não tem dinheiro infinito para ficar gastando com terapia. Então, meu amigo, ela tem que ir num profissional e o cara tem que dar conta do recado, de prima. O cara tem que saber de primeira falar, talvez eu não seja mais adequado pro seu quadro, eu vou te encaminhar pro meu colega tem especificação exatamente nesse desfecho. Não é o que acontece hoje em dia. Pelo menos não aqui no Brasil, Uruguai, França, que é a tríplice entende da psicanálise. Tá longe de acontecer isso. Né? Tá longe. Na verdade, o movimento baseado em evidências da galera, olha, talvez a gente devesse olhar pra psicologia como uma prática que deve ter base em evidências, que é melhor evidência clínica disponível, expertise profissional e preferências e a cultura do paciente. Tudo isso junto é a PBE. Cara, isso é extremamente mal visto ainda dentro da psicologia. Isso é literalmente combatido pela grande maioria da psicologia no Brasil. Então, a ideia é,
Quando você vê uma pessoa que tá com problema de ansiedade, depressão, qualquer coisa do gênero, é diferente de você ir num médico. Porque existe toda uma cultura de que médico, pô, médico bacana. Qual é a cultura que a sociedade tem sobre psicologia? É coisa de louco, psicólogo só serve pra você ficar ali batendo papo. Então você vai num, ele é ruim, tu não volta mais. E aí, esse é o problema. Porque daí o cara vai tentar resolver qualquer coisa emocional, vamos chamar assim, né? Que é meio errado falar assim, mas tudo bem. De forma leiga é fácil de falar. O cara vai num desses terapeutas holísticos que, cara, vamos lá, vamos lidar com o seu inconsciente, com essa memória reprimida do teu subconsciente. Ele vai, não resolve, gastou dinheiro, gastou tempo, pode ter piorado o quadro, ele não vai atrás de outro. Ele nem sabe como procurar. Esse é um dos maiores problemas em nós termos essas terapias falcatruas. Porque você esgota o recurso humano. Você mina a probabilidade daquela professora, daquela pessoa encontrar a resposta clínica que ela precisa. Você gasta dinheiro, tempo, probabilidade dela continuar viva. E saúde. Com certeza. As pessoas realmente fingem que iatrogenia não existe. Elas literalmente fazem assim, ó, atendi 10 pessoas com essa terapia. 6 pioraram, eu fingi que não existiram, porque essas 4 aqui postaram no Instagram que eu fui maravilhosa pra elas. Sabe o que eu mais vejo pessoas falando? Cara, eu abri o Instagram daquele cara lá e, meu, é só gente relatando que funcionou pra caramba e tal, nanana. E aí ele tem vídeo depoimento da pessoa. Aí eu vou ver os vídeos de depoimento. A pessoa acabou de terminar a sessão, o cara vai lá e faz um vídeo de depoimento. Cara, naquele momento ela tá emocionalmente mobilizada, acreditando que ela melhorou demais a vida dela. Óbvio que o depoimento vai ser bom. Follow-up não se faz assim. Imagina um estudo científico que pega 100 pessoas, trata 100 pessoas e diz, e aí, melhorou? Depois, não. Eu tenho que acompanhar essa pessoa por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu tenho que saber se no longo prazo eu vou ter esse resultado. Ou, um dos grandes problemas que nós temos em saúde são profissionais que não querem aceitar que suas práticas talvez, sei lá, aumentassem a chance de óbito. Que é um desfecho interessante. Em saúde, óbito é um desfecho. Pô, saiu um estudo, acho que esse ano ainda, sobre uma técnica de anestesia lá para cirurgias, em que os médicos anestesistas que utilizavam aquela substância ali, aumentavam o risco de óbito do paciente, de complicações pós-cirúrgicas e então o desfecho de óbito, em não sei lá quantos %. Mas na prática clínica, a pessoa sempre fala, pô, mas eu uso e funciona tão bem. A pessoa tem uma dificuldade de olhar para o dado e falar, talvez a minha prática esteja aumentando o risco das pessoas morrerem.